Galerinha estudantil do meu Brasil Varonil, que legal a gente poder estar de volta. Essa é a nossa videoaula 2 e nós vamos continuar a unidade 1, agora percursos 3 e 4, a partir da página 26 do nosso livro, tá? Essa nossa videoaula vai cobrir de onde a gente parou, vai cobrir as questões 12, tá, a 24 do nosso estudo dirigido, fechando assim a unidade 1, tá? Do nosso bimestre. No nosso bimestre a gente vai estudar a unidade 1 e a unidade 2, tá? Bom, o percurso 3 fala sobre diversos modos de ver e estudar o mundo. Só lembrando a vocês que nós estamos nessa unidade 1 falando da diversidade do mundo, né? E como que ele é regionalizado, como que ele é dividido em regiões. Tá? Então, existem diversos modos de ver e diversos modos de estudar, tá, o mundo. O livro de vocês, na página 26, começa a falar aí da escala dos estudos geográficos. Ele diz aqui que a geografia estuda o espaço segundo os seus aspectos físicos ou naturais, tá? Relevo, solo, clima e etc., e suas interações. Então, ela estuda o espaço segundo diversas intervenções que a sociedade humana foi realizando nele. Tá? Existem intervenções sociais, econômicas, culturais, políticas. Tá? Existem as relações de interdependência, né, entre uma parte e outra do mundo e entre as interações sociais e as naturais. Então, é todo um complexo. Isso gera, galera, uma série de escalas de ver o mundo. Tá? É como se fosse, como o livro diz de vocês aí, vários mundos em um só. Tá? Ele diz aqui que pode-se estudar, observar e regionalizar o mundo de diferentes maneiras. Tá? Existe uma multiplicidade para fazer isso. Então, o livro aqui vai mostrando o mundo físico. Tá? O mundo físico, que seria como esse mapa mundi aqui da página 27. O que esse mapa mundi está mostrando? Ele está mostrando as grandes paisagens naturais ou climáticas do mundo. Regiões de clima frio, regiões de clima polar, regiões de clima tropical, né? Que essas mudanças de clima vão gerar mudanças no relevo, mudanças na vegetação, certo? E até na hidrografia. Então, esse mapa aqui é um exemplo de mapa físico. O mundo sendo regionalizado pelo aspecto físico, climático. Tá? A outra forma de ver o mundo é pelas sociedades humanas. Aí, galera, a complexidade realmente é múltipla, como o livro de vocês vai mostrar. Por exemplo, aqui, a partir da página 27, lá no finalzinho, vai mostrar regionalizações após a Segunda Guerra Mundial. Como a gente já teve a oportunidade de estudar, o mundo, depois da Segunda Guerra Mundial, depois de 1945, o mundo ficou meio que dividido entre dois grandes polos de poder geopolítico. Tá? O polo capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o polo socialista ou comunista, liderado pela União Soviética. O que era a União Soviética? Era a Rússia e outras repúblicas em volta da Rússia que ela tomou para si. Essas repúblicas formaram uma união das repúblicas socialistas soviéticas. Tá? Então, os países do mundo foram se aliando ou a um bloco ou a outro, e aí o mundo ficou com uma configuração bipolar. Tá? A partir do momento em que isso foi esfriando, né, década de 70, 80, o comunismo foi esfriando, o seu fervor, o capitalismo foi prevalecendo, então outras regionalizações foram sendo propostas. Tudo isso, galera, são estudos de geógrafos, tá? De sociólogos, antropólogos, né? Pessoas aí ligadas a cientistas políticos, cientistas econômicos. Eles vão fazendo suas propostas de dividir o mundo. Página 30, por exemplo, fala regionalização em países desenvolvidos
e subdesenvolvidos, tá? Página 30. Olha aqui, ó. Esses países aqui, nessa corzinha mais esverdeadinha, né, são os países desenvolvidos. Nota que a Austrália está incluída entre eles. Já esses países de cor rosa, nosso Brasil está no meio deles, são os chamados países subdesenvolvidos, abaixo do desenvolvimento. Tá? Existem outros livros que vão dizer que são países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Né? Então, as mudanças aí de fazer essa nomenclatura. Outra regionalização que ficou muito comum na época, da década de 50, por aí, 60, foi chamado primeiro, segundo e terceiro mundo. Até hoje o pessoal fala em terceiro mundo, né? Fala-se muito isso aí. Olha aqui, ó, o mapa da página 31. Observe no livro de vocês, vocês vão ver direitinho. A cor esverdeada é o primeiro mundo, e aí você vai perceber que só, no primeiro mundo só tem Estados Unidos, Canadá, parte da Europa Ocidental, onde está a Inglaterra, Alemanha, França, né? E a Austrália, porque tem uma influência muito forte da Inglaterra. Tá? Esse é o primeiro mundo, os mais desenvolvidos, capitalista e tal. O segundo mundo são os de economia planificada, socialistas. Aí está a União Soviética e as repúblicas em volta, e alguns pequenos países que se aliaram a ele. Olha que interessante, tem umzinho isoladinho chamado Cuba. É o único da América que se aliou ao segundo mundo. Né? E o terceiro mundo são países capitalistas iguais do primeiro mundo, mas em desenvolvimento ainda, um pouco de desenvolvimento econômico. Aí o Brasil está no meio deles. Essa era outra maneira de se regionalizar o mundo, tá? Década de 50. Como o livro de vocês vai mostrar, pessoal, essas regionalizações foram caindo aí, né? O pessoal foi percebendo que não era bem por aí, né? Regionalizar o mundo dessa forma. Outra maneira de regionalizar o mundo, página 32. Países do norte, países do sul. Supostamente, os do norte são desenvolvidos, os do sul são subdesenvolvidos. Mas olha só que coisa. Está vendo essa linha aqui? Ó, ela dá uma volta lá para poder incluir a Austrália no norte. Logo, a Austrália, que o nome Austrália significa do sul, né? Austral é aquilo que é do sul, mas eles deram um jeitinho, né? Passaram a linha na curvinha, poder a Austrália ficar lá no norte também, já que a Austrália é desenvolvida, capitalista, né? Então, logo se percebe que é uma regionalização muito ligada a questões ideológicas, para dizer assim, nós somos os bons, vocês aí são os que dependem de nós para tudo, né? Existe uma questão ideológica nisso aí. Na página 33 fala do posicionamento do Brasil, da América Latina e da África na ordem mundial do pós-guerra. Nós ficamos relegados, como a gente viu ali, a um posto mais inferior, terceiro mundo, subdesenvolvido e tal, né? Por quê? Por causa da divisão internacional do trabalho. O que é a divisão internacional do trabalho? O livro de vocês explica aqui nesse box, tá? Aqui na página 33. Da mesma forma que uma empresa há a divisão do trabalho entre os funcionários, ou seja, um indivíduo executa determinada tarefa, outro executa outra, e assim sucessivamente, no conjunto dos países isso também ocorre. Há países que produzem tecnologias e bens de capital, máquinas, equipamentos, etc., e os vendem para outros países do mundo. Outros são fornecedores para o mercado mundial de matérias-primas, minério, petróleo, etc., e de produtos agropecuários. Brasil, América Latina e África estavam nesse último grupo que eu falei, que fornece matérias-primas para os outros, né, desenvolverem tecnologia. Por isso que eles eram considerados países subdesenvolvidos. Tá? O percurso 4 do nosso livro, que começa aqui na página 34, ele vai falar sobre outras regionalizações do espaço mundial. Agora a coisa fica um pouco mais científica, fica um pouco mais geográfica mesmo, do ponto de vista da analisar a realidade,
tá? Social do mundo. Tá? O mundo pode ser regionalizado segundo o desenvolvimento científico e tecnológico. Tá? O mapa da página 34 mostra onde que estão os polos de inovação científica do mundo. E olha só que interessante, aqui, ó. O Brasil é o único país da América do Sul onde existe polo de desenvolvimento tecnológico. Fica nessa chamada megalópole, né? Começa lá em Campinas e vai chegando aí até o Rio de Janeiro, tá? Então, o eixo Rio-São Paulo é considerado polo de inovação tecnológica e científica no mundo, certo? No mundo. Então, a gente já começa a perceber que alguns países, até do chamado terceiro mundo, né, está incluído nessa regionalização por desenvolvimento científico. Quer ver um exemplo aqui? Ó, África. Na África tem a África do Sul, e a África do Sul tem bastante tecnologia também. Pode-se regionalizar o mundo também, está na página 34 e 35, segundo o Produto Interno Bruto, ou seja, o PIB. É aquilo que é o conjunto o valor total de bens e de serviços que um país consegue produzir em um ano. Tá? Isso é o PIB. Segundo o PIB de cada país, os países são classificados. Por exemplo, o Brasil está em 9º lugar. Né? O livro de vocês aqui traz um dado de 2016, esse gráfico de PIB aqui. E o PIB do Brasil em 2016 foi de 1 trilhão e 800 bilhões de dólares. Isso deu ao Brasil o 9º lugar, tá, no PIB. Notem vocês, olha só, né? Aquela divisão, aquela regionalização que botava o Brasil lá como subdesenvolvido, né? Lá embaixo, a coisa já muda, né? Países aí como o Brasil, já aparece aqui como Itália, Índia, né? Aparece a China, teve um desenvolvimento fantástico nas últimas décadas. Ela é a segunda, né, economia do mundo hoje, tá? Pela regionalização do PIB, ela está em o segundo maior PIB do mundo, tá? Equivalente aí a 14,8%, né, do PIB mundial. Analistas têm feito aí o seu trabalho ligado à questão do Covid-19, né, e têm percebido o quanto que, ou por consequência ou por causa, não se sabe ainda, mas, né, tá ligado a todo esse crescimento da China, esse envolvimento de guerra comercial contra os Estados Unidos, né, tem alguma coisa a ver. Não sabemos ainda se é causa ou consequência, né, dessa briga toda, mas o Covid deve estar ligado a essa questão também, é o que alguns estão buscando análise. Mais para frente a gente deve ter dados melhores para poder dizer isso, tá? Outra maneira de dividir o mundo, pelo PIB per capita. O que é o PIB per capita? Você pega o PIB do país, ou seja, o que o país produziu de serviços, de riquezas, né, bens, num ano, tá? E você divide pelo número de habitantes daquele país. E aí você vai ter quanto cabe per capita, ou seja, quanto cabe por cabeça. A palavra per capita, né, significa isso, por cabeça. Pelo mapa que está aqui na página 35, na parte de baixo, tá? Esse aqui é o PIB per capita do mundo de 2016. O Brasil está num nível aqui entre 8.900, tá, e 16.200 dólares por habitante. Se houvesse divisão honesta, se houvesse divisão igual de renda entre a população, era isso que caberia para cada cidadão brasileiro no ano de 2016, tá? Entre 8.900 e 16.200 dólares por cabeça no ano, tá? No ano. Aí vocês veem como que a divisão, né, é injusta. Na página 36 fala de uma divisão muito importante, é a regionalização do mundo
tá? De acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano, ou IDH, leva em consideração os seguintes critérios. Qual é o índice de esperança de vida ao nascer da população? Qual é a expectativa de anos de escolaridade, ou seja, quantidade de anos de escolaridade esperados para as crianças em idade escolar? Qual é a média de anos de estudo da população acima de 25 anos? Acima de 25 anos, qual é a média? A média é de mais gente no ensino superior, menos gente no ensino superior, né? Coisas assim. E o rendimento nacional bruto per capita, né? Aquela per capita que a gente mostrou agora há pouco. Esses 4 critérios são usados para avaliar o IDH. O IDH ele varia de 0 a 1, né? É uma numeração decimal, tá? O Brasil hoje, né? Ele está em 79º lugar entre os 208 países, mais ou menos, né, que existe no mundo. O Brasil está em 79º lugar, num nível que é considerado elevado de IDH. O Brasil deu uma melhorada boa, né, nas últimas décadas quanto ao IDH, certo? Aqui na página 37 fala de algumas observações importantes, né? Aqui, para a gente encarar a realidade. Embora o Brasil esteja entre os países de IDH elevado em 2015, não se pode ignorar que vários indicadores socioeconômicos brasileiros estão muito defasados em relação aos países europeus, como a Sérvia, a Ucrânia, tá? E outros que estão no mesmo grupo de IDH em que se situa o Brasil, né? Tem muito ainda a melhorar, né? Aqui fala, por exemplo, que o nosso saneamento básico ainda é muito deficiente, tá? A mortalidade infantil ainda era de 13,8%, o que significa que de cada 100 crianças nascidas, quase 14 morrem por ano. Isso é muito elevado. A taxa de analfabetismo, de cada 100 adultos, 8 não sabem ler. Isso ainda é alto, né? Isso ainda precisa ser resolvido, né? 21% das famílias brasileiras em 2015 tinham um rendimento per capita até de meio salário mínimo por pessoa na família. Isso é também considerado baixo. Então, quer dizer, apesar do Brasil estar para os níveis mundiais, o Brasil está na categoria elevada, mas ainda tem alguns índices aí que o Brasil precisa dar uma melhorada boa, tá? O livro fala ainda sobre a regionalização segundo níveis de desenvolvimento econômico e social, certo? O Brasil é considerado nessa divisão do tipo Sul, tá? O tipo Sul não é o tipo desenvolvido, tá? Mas no tipo Sul o Brasil está entre os países chamados emergentes, tá? Países que estão com a sua economia em crescimento, em bom crescimento, né, ultimamente, certo? Então, México, Brasil, Chile, Argentina, África do Sul, Índia, China e alguns outros países têm sido chamados ultimamente aí de emergentes. Existe até uma sigla chamada BRICS. BRICS é uma sigla formada por B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e AS, né? BRICS, de Sul e África, né? África do Sul em inglês. Então, o BRICS é uma sigla para designar esses países emergentes, tá? O livro de vocês faz uma ponderação interessante, né? Emergentes são aqueles que estão em considerável crescimento industrial, econômico, domínio de alguns setores avançados de ciência. Entretanto, tá? Por não considerar as condições de vida da população, a expressão emergente pode mascarar graves problemas sociais em que a grande parcela da população é privada de boas condições de vida. Então, países emergentes, sim, economicamente falando, para os níveis mundiais aí, mas a população às vezes não vê as mudanças relacionadas a isso. Certo, galera? Então, de novo, como aconteceu, né, lá no começo, de novo aqui,
página 40, o livro chama atenção para o aspecto transitório, tá, dessas regionalizações. Tá assim agora? Pode mudar daqui a pouco. A gente está vendo aí o Covid-19, a pandemia mundial, quarentena, isolamento, consequências econômicas gravíssimas para os países. É bem possível que nosso próximo livro de geografia, né, daqui a 3 anos, quando a gente trocar de livro, a gente veja realidades totalmente diferentes dessas que estão agora, né? Só o tempo vai dizer quantas mudanças vão acontecer nessas regionalizações mundiais. Beleza, galera? Então estejam atentos aí a partir das questões 12 até a 21. Essas questões, algumas estão com número de página, outras não estão com número de página, mas todas dizem respeito a esses percursos 3 e 4 do livro de vocês, que começam aí na página 26, tá? Como a gente estava mostrando, e vão aí até a página 39, 40, né? Até a página 40 estão as respostas para essas perguntas 12 até 24. Beleza? Até a nossa próxima aula, quando a gente vai falar sobre a unidade 2, população mundial. Valeu!